Você quer ler a Bíblia, mas não sabe como fazer isso? Fica por aqui que eu vou te dar algumas dicas. Seja muito bem-vindo! Esse é o canal Desenhando a Bíblia. Eu sou a Patrícia Jacob e muito prazer! Se você quer aprender mais sobre a Palavra de Deus, já se inscreve no canal para não perder mais nenhum estudo bíblico, combinado? Me segue lá nas outras redes sociais e inscreva-se nos meus outros canais. Bom vídeo! Eu recebo centenas de mensagens de pessoas me perguntando como ler a Bíblia de forma eficiente. Já tem vídeo sobre isso aqui no canal, mas nesse aqui eu quero deixar algumas formas diferentes para você ler e até mesmo estudar a Palavra de Deus. Algumas dessas dicas eu vou tirar do livro que sempre indico por aqui, O Mosaico Bíblico do pastor Marcos Botelho, e tem o link desse livro na descrição do vídeo. Primeiramente, é importante você entender que o primeiro público da Bíblia recebeu a Palavra de Deus em uma época e cultura de transmissão oral, ou seja, a Palavra de Deus era passada de pais para filhos verbalmente. Isso pode parecer estranho e nada confiável olhando pela nossa cultura moderna. Quando se fala de tradição oral, logo pensamos na brincadeira de telefone sem fio, que no final a frase chega totalmente diferente da original. Mas não era assim que acontecia naquela época. Pense como o cérebro naquele tempo era forçado a memorizar muito mais as informações. Hoje em dia, a tecnologia faz isso por nós e nós usamos o cérebro para muitas outras coisas. Todas as informações eram transmitidas com muita fidelidade. Então, a primeira forma que eu quero te falar de leitura bíblica é, na verdade, você ouvir a Bíblia através de aplicativos. Sim, quando você tem o hábito de ouvir a Bíblia, você está recebendo as verdades de Deus da mesma forma que os primeiros ouvintes. Já pensou sobre isso? Você pode escutar no carro ou enquanto faz as suas tarefas de casa, como lavar louça, varrer, ou você pode ouvir na academia, quando sair para caminhar, ou até mesmo você pode ouvir a Bíblia enquanto acompanha com a leitura do texto. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais perto de entender o enredo completo você estará. Se você nunca leu a Bíblia completa ainda, a próxima maneira é para você. Leia a Bíblia de forma corrida. Todo cristão deve se esforçar para ler a Bíblia toda, pois é nela em que encontramos as palavras de vida eterna. Então faça pelo menos uma vez uma leitura completa da Bíblia. E para isso você pode até mesmo usar a dica anterior de ouvir a palavra para te ajudar. Em Deuteronômio 17:19, há uma ordem ao rei de Israel. Ele deveria ter uma cópia da lei do Senhor, que é a Bíblia da sua época, e ler todos os dias. O propósito dessa rotina era que, por meio do rei, toda a nação guardasse e cumprisse os estatutos. A leitura diária traria ao líder temor a Deus e guiaria o povo segundo os mandamentos da sua palavra. Naquela época, não era possível que todos tivessem acesso às Escrituras. Hoje nós temos a oportunidade de ler a Bíblia. É possível sim ler a Bíblia completa, mas para isso é preciso ter disciplina. Jesus ensina a pedir por uma porção diária do alimento, mas não se limita apenas ao pão físico natural. Ler a Bíblia deve ser um hábito diário na vida do cristão. A prática da leitura diária torna o propósito mais alcançável, conseguindo a compreensão ampla de toda a narrativa bíblica, seus personagens e tramas. Ler a Bíblia de maneira contínua não apenas promove o conhecimento, mas também direciona o foco para o centro da mensagem. Nessa leitura, você pode começar em Gênesis e seguir até Apocalipse de forma corrida. Ou você pode começar lendo o Novo Testamento inteiro, principalmente se é realmente a sua primeira vez lendo a Bíblia. E aí depois você pode ler inteiro o Antigo Testamento. Siga seu ritmo, não tenha pressa. Esqueça a pressão de seguir calendários anuais. Se você conseguir, tudo bem. Se não, tudo bem também. O importante é você manter a rotina. E se você tem dificuldade de criar o hábito da leitura diária, na descrição desse vídeo também tem um link para um curso que vai te ajudar nisso. E se você já fez ao menos uma vez na vida a leitura corrida da Bíblia, eu te desafio e proponho uma outra forma de leitura, com algumas etapas. Mas antes disso, se você estiver gostando desse vídeo, já deixa o seu like e compartilha com alguém. Então vamos lá. A terceira forma que eu quero te dizer é: foque em um único livro. Se proponha a ler a Bíblia toda de novo, mas sem um tempo determinado, como por exemplo 1 ano.
Não tente encaixar a leitura bíblica em um calendário fechado. Metas são importantes, mas faça pequenas metas. E vamos lá que eu vou te ajudar com isso. Primeiramente, leia o texto completo. Primeiro, se desafie a ler livro por livro, mas dessa vez de uma vez só. Sim, é isso mesmo. Tire algumas horas e leia o livro inteiro de uma vez só. Se for muito impossível para sua realidade, pelo livro ser muito grande, ler tudo em um dia só, separe alguns dias para isso, mas tente ler o máximo possível de uma vez só. Você pode usar a primeira forma que eu falei no começo do vídeo, assim vai ser mais rápido. Mas por que isso, Patrícia? O pastor Marcos Botelho dá um exemplo no seu livro falando sobre isso. Ele fala que ninguém responde o e-mail que recebe do chefe depois de ler apenas um parágrafo, pois você pode tirar conclusões precipitadas, não é assim? Você precisa ler todo o e-mail para depois responder e saber exatamente o que o seu chefe queria falar. Com a Bíblia também é assim. Saiba que os livros eram escritos para serem lidos de uma vez só. Então pare com essa mania de ficar lendo versículos isolados por dia. Nesse primeiro passo, antes de começar a leitura, procure em bíblias de estudo ou até mesmo na internet um pouco sobre o autor e o contexto em que aquele livro foi escrito. Entender esse contexto traz uma compreensão sobre a cultura da época e uma interpretação correta do texto. Tente observar sobre o que aquele autor está falando e quais são os temas tratados naquele livro. Isso vai te ajudar a clarear a sua mente para uma melhor compreensão. Depois que você fizer essa primeira leitura completa do livro, que obviamente será mais rápida e corrida, você pode voltar e ler alguns capítulos por dia. De preferência, tente não cortar as histórias no meio. Agrupe as histórias para ler tudo junto. Essa leitura de porções menores já deve ser feita mais devagar. Você precisa se deter em um tema ou assunto específico. Do que o autor está falando nesse trecho? Como ele conclui esse assunto e qual é o assunto que vem a seguir. Tente fazer um pequeno resumo de tudo que você leu. Você pode anotar as suas dúvidas para tirar com alguém de confiança ou pesquisar em livros. Hoje há ferramentas de estudo e pesquisa com acesso facilitado, e eu espero que esse canal te ajude nisso também. Nos meus vídeos eu sempre deixo na descrição links de materiais que podem te auxiliar em seus estudos. Em João 5,39, Jesus fala sobre examinar as Escrituras além da leitura e meditação. Esse versículo faz um convite ao aprofundamento. Você lendo dessa forma já irá se aprofundar, mas não pare por aí. Depois disso, você pode meditar e refletir em um trecho. Depois da segunda leitura, aí sim, você pode voltar e ler uma perícope, ou seja, um pequeno trecho dentro desses capítulos que você leu anteriormente e se aprofundar para meditar neles. Nossas Bíblias normalmente vêm com esses pequenos títulos antes de um texto. Geralmente esses trechos são bem recortados, você pode se basear neles. O objetivo inicial dessa terceira leitura é localizar a ligação de certas palavras entre o trecho lido e o restante do livro ou da Bíblia. Sim, todo texto está ligado a outro de alguma maneira. Observe se o autor está citando, fazendo alusão ou ecoando outro texto. Agora, como você pode fazer isso é assunto para outro vídeo. Mas a princípio você pode usar as referências cruzadas que a maioria das Bíblias tem hoje. Mas tente pensar em alguma outra história parecida na Bíblia. Um exemplo é o Salmo 36, versículos 7 e 9, que faz referências a Gênesis 1 e 2. Para você se aprofundar nisso, eu aconselho a ler o livro Mosaico Bíblico. Mas fazendo essas leituras, e essa última ainda muito mais detalhada, aí sim você terá uma ideia muito maior do contexto que aquele trecho está inserido, o que o autor quis dizer naquela época primeiro, e então você poderá tirar as suas lições e aplicá-las em sua vida. A leitura de meditação e reflexão na palavra demora mais tempo. Esta forma de estudo vai além da leitura corrida. Existe um diálogo, você pode orar enquanto medita na palavra. Meditar é um verbo que, segundo alguns estudiosos no hebraico, está relacionado a ruminar. Após estar cheio da palavra de Deus, é possível ruminar, meditar, processar a informação contida no texto. É importante estudar as Escrituras comparando versões e orando para que o Senhor traga clareza na meditação da sua palavra. Meditarei nos teus preceitos e às tuas verdades terei respeito. Depois que você fizer essas 3 leituras e meditações, escolha outro livro e repita todo o processo. E aí você me fala,
Meu Deus, Patrícia, eu vou demorar uma vida para ler um livro da Bíblia. Sim, você vai demorar muito mais do que apenas ler por ler. Mas a diferença é que você vai entender muito mais e quando for aplicar em sua vida as lições, a chance de errar é muito menor. Vale muito mais a pena fazer esse tipo de leitura e você vai acabar estudando também. Faça um desafio com você mesmo. Não importa se você não vai conseguir ler a Bíblia toda em um ano. Tudo bem, o importante é que o que você conseguir ler vai ser com muito mais qualidade. Iniciar qualquer hábito implica em decisões importantes, especialmente aquelas relacionadas ao conhecimento de Deus. Portanto, siga o seu próprio ritmo, mas não se deixe desanimar. Compreenda que começar a ler a Bíblia é um passo essencial para quem deseja trilhar o caminho da fé. Além disso, manter a leitura é crucial para o contínuo crescimento. Lembre-se, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. A fé em Deus é cultivada por meio do entendimento da sua palavra. Portanto, iniciar a jornada de descoberta da mensagem mais significativa do mundo é vital. Leia a Bíblia. Sempre peça ajuda para o Espírito Santo te guiar em suas leituras, meditações e estudos. Sem ele, nada vai adiantar. Dependa dele. Se você gostou do meu conteúdo e quiser apoiar o projeto e receber vídeos exclusivos, faça parte do meu clube de membros. Deus abençoe a sua vida e até a próxima!